O título da mensagem é Mentes Viciadas. E a passagem inicial é Tiago 1. Veja aí, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 14. Tiago 1, verso 13 e 14. Ali está 14 aqui, mas é 13 e 14. Ninguém ao ser tentado, não é assim que fala? Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O verso 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Na linguagem de hoje diz assim, ó, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Isso é o 15, né? 14 e 15. Nesse slide aí, eu vou apresentar exatamente o contexto pelo qual a gente pode vencer a tentação. E a gente vê que a tentação ela tem dois aspectos. Ela tem o primeiro aspecto inofensivo. Ela tem o segundo aspecto depois que a pessoa já está escravizada. Tem dois aspectos, entendeu? No primeiro aspecto, ela é bem mais branda. E no segundo aspecto, ela é mais agressiva. E como a gente viu aqui nesse verso, a tentação, o pecado, ele não é produzido pelo diabo. Ele é produzido pelo quê? Pelos nossos próprios desejos. Pensou? O diabo a cobiça, os desejos carnais. O diabo está no mundo aí propagando o pecado em todas as formas, né? Mas se em você não existir cobiça nem desejo em relação àquilo, aquilo ali não vai ter efeito nenhum sobre você. O pecado só vai existir quando você dá lugar à cobiça que está dentro da pessoa mesmo. O pecado, ele possui 3 gatilhos, como vocês podem ver ali, né? O primeiro, o gatilho é o desejo, ou o apetite. O segundo gatilho é a presunção. Você sabe o que é presunção? Vamos saber o que é presunção. E o terceiro gatilho é a vaidade. São os 3 gatilhos da tentação, do pecado para a pessoa. Aí nós temos como exemplo ali a história de Eva e a história de Cristo. Por exemplo, Eva, no jardim do Éden, a primeira coisa, o verso Gênesis 3, verso 6, você vai perceber que a primeira coisa que ela sentiu atração foi o quê? O apetite. Mas ela estava com fome, o que é que vocês acham? Não. O que fez ela desejar aquela fruta? Foi simplesmente o fato de ser uma coisa diferente. Entendeu? Uma coisa diferente. Aí o segundo aspecto, abra o verso para a gente entender bem, né? Abra o verso aí, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher, não é assim que fala? Vendo a mulher o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos e o quê? E desejável para dar entendimento. Tomou o fruto, comeu e depois levou e deu ao seu marido, não é assim que diz? Observe aí as 3 características, né? Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Boa para se comer é o que? Apetite. Agradável aos olhos é presunção. É você achar que uma coisa é boa só porque é bonita. Entendeu? Você achar que uma coisa é boa só porque lhe estimula. E o terceiro aspecto é a vaidade. Desejar para dar entendimento. Não, o diabo disse a ela, a serpente disse a ela que ela ia ser igual a Deus. Que ia saber o bem e o mal. Ou seja, ela queria esse poder, essa vaidade, né? De querer ser igual a Deus. Então, todo pecado, ele tem essas 3 características. Ele apela aos seus desejos, ele apela à sua presunção de você se deixar levar pela aparência, e terceiro, ele apela pelo seu desejo de ser mais. O egoísmo, né? De querer ser superior. Assim foi o que aconteceu com Lúcifer no céu, assim foi o que aconteceu com Eva, e assim foi que ele tentou quem?
Cristo. Quais foram as 3 tentações de Cristo? Lembra? Primeira tentação foi: transforma as pedras em pães. Isso envolvia o quê? O apetite, o desejo. Diferente de Eva, Jesus estava com fome ou não? Estava com fome. Quantos dias ele tinha ficado sem comer? 40 dias. Eva estava no jardim, ela estava farta. A comida que tinha no jardim era suficiente. Em compensação, no deserto, Jesus estava com muita fome. E aquelas pedras eram muito parecidas com pães. Quando você está com muita fome, você começa a ver, né, que alucinações em relação à comida. Mas Jesus, ele não cedeu. Ele não se deixou levar pelo apetite. É preciso ter muita força, irmãos, para não se levar pelo apetite, né? Quando você chega assim na sua casa na hora do almoço, aí de repente colocam uma mesa ali, aí tem tudo que você gosta, né? Tudo que o ser humano gosta é o que não presta, né? Refrigerante, carne, não é? É só coisas ofensivas. Aí de repente tem aquela comida todinha, aí a pessoa que vai servir o almoço diz: pronto, hoje nós vamos jejuar. Você conseguiria jejuar vendo toda a comida ali diante de si? O apetite, ele é exatamente nesse contexto. Você observa todos os homens do passado que fizeram grandes coisas para Deus: Moisés, Daniel, Elias, João Batista. Eles eram homens dedicados ao jejum, porque o jejum, ele fazia exatamente você aprender a dominar o quê? O seu apetite. Não só o apetite em relação à comida. A relação à comida é uma coisa, mas existe o apetite relacionado a todas as outras coisas. Eu mesmo trabalho com alguns colegas meus que o apetite deles é bater no povo. Eles têm um desejo assim, chega, se eu pegar, é um apetite também, né? É um apetite. Aí quando eles veem um batendo, aí eles dão aquela fome, entendeu? De bater também. É um apetite. É o desejo. É um apetite. Aí tem outras pessoas, eu vou mostrar aqui a vocês, né? O diabo, ele não conseguiu nada com Jesus, mas ele conseguiu com Eva. A segunda tentação de Jesus foi: pula, não foi? Mandou, pula daqui de cima embaixo, porque os anjos vão te guardar. Isso daí apelava para a presunção. Ou seja, aquela presunção de aparências. Ele queria fazer com que Jesus se mostrasse, se aparentasse, né? Para que fosse demonstrado então que ele era Cristo. E Jesus também não cedeu a essa tentação. Ele não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso disso. A mesma coisa que Eva deveria ter dito: essa ave é bonita, mas eu não preciso dela. Essa fruta é bonita, agradável aos olhos, mas as que Deus criou também são. Era assim que ela devia ter reagido, mas ela se deixou seduzir pela aparência. E Jesus não se levou pela aparência dele e se jogar dali de cima, demonstrar aquilo. Aí a terceira tentação de Cristo foi a vaidade, exatamente, porque o diabo ofereceu o que a Jesus? O mundo inteiro, os reinos do mundo. Ou seja, o diabo apelou para o desejo que Cristo tinha de tomar de volta a terra para as mãos dele, que a obra de Cristo é exatamente essa, né? É retomar o domínio da terra, que Adão entregou a Lúcifer, né? Quando ele entregou, aí o diabo disse: eu vou lhe entregar, eu vou lhe dar tudo, vai ser tudo seu, você só precisa me adorar. E aquilo era uma tentação forte para Jesus. Por quê? Porque aquilo ali economizava a morte dele. Sabia? Isso aí você não precisa morrer. Você veio morrer, não vai precisar. Você observa o tamanho da angústia que Jesus teve no Getsemane. Percebe? A angústia que ele teve pedindo a Deus: se possível, passa de mim esse cálice. O que o diabo estava dizendo a ele era o seguinte: você não vai precisar passar por nada disso. Não vai precisar sentir essa angústia. Eu vou lhe dar os reinos do mundo. Basta você se ajoelhar. Não era mais fácil? Era uma tentação forte para Jesus. Mas só que a pessoa, como Jesus, né, que está em comunhão com Deus, ela percebe isso. Mas quem não está em comunhão com Deus não percebe. Ela acha que aquilo é mil maravilhas. O pecado é dessa maneira, né? Ele não se apresenta a você na sua verdadeira face.
No livro Desejado das Nações, o irmão White fala que diz que o diabo, ele apresentou o reino do mundo no seu melhor aspecto. Se você for observar, você precisa na internet, você vê, o mundo é bonito. Palácios bonitos que existem na Inglaterra. Campos verdejantes em regiões bonitas da terra. E ele mostrou toda aquela beleza, né? Mas diz que Jesus, pela comunhão que ele tinha com Deus, os olhos deles, ele enxergava tudo que havia por trás daquilo. E nós sabemos que o que é que existe por trás de tudo que há no mundo? Pecado, ruína, degradação, corrupção. O diabo não mostrou isso a Jesus, ele mostrou a beleza apenas, né? Não mostrou o que havia por trás. Eu me lembrei agora de Elizabeth Taylor. Já ouviu falar nessa mulher? Elizabeth Taylor, ela foi uma das maiores atrizes de Hollywood. Ela foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Ela gravou filmes, hein? Ela fez muitos filmes, ela era amiga de Michael Jackson. E ela deu um depoimento, que ela morreu, já faleceu, mas ela deu um depoimento para uma revista lá. Ela disse que ela entrou para o mundo de Hollywood com 9 anos de idade. Aí no depoimento ela disse o seguinte: até os meus 9 anos de idade foi o único tempo em que eu fui feliz. E você observava ela em Hollywood era tudo o quê? Tudo o que as mulheres queriam ser. Famosa, entendeu? Na mídia, gravando filmes, sucesso. Mas o depoimento dela é exatamente o que ilustra a história de Cristo, né? O diabo apresentou o reino do mundo, assim como apresentou para ela, e apresenta para quem quer ganhar o mundo, né? E você vai ganhar fama, você vai ganhar o mundo inteiro, riqueza. Mas isso não produz o quê? Felicidade. Só produz o quê? Aparência. Era isso que o diabo queria oferecer a Jesus. Você vai ser o reino, o rolo dá, mas na verdade ia ficar com ele, era ser apenas uma aparência. E assim é o pecado. E o pecado ele consegue nos enganar exatamente porque a gente se leva pela aparência. Sabia? Quando você olha para uma pessoa, você vê o caráter dela ou vê a aparência dela? Você vê a aparência dela. Depois de algum tempo é que você vai perceber o caráter da pessoa. Existem pessoas que dizem, "Ixi, fulano, como é bonito." Quando você começa a conversar, você percebe que só tem uma mosca correndo dentro da cabeça dele assim, ó, rodando. Uma mosca. Uma mosca rodando assim. Não tem conteúdo nenhum. Mas a pessoa valoriza porque é bonito, né? Tá na mídia, tá ali. Ou seja, é uma vida de aparências. Mas o ser humano cai no pecado por quê? Porque o pecado é a aparência. O pecado ele é aparência, ele não é essência, ele não é conteúdo. Como eu falei para vocês, a tentação possui 3 gatilhos. Que foram os 3 gatilhos ali. Desejar comer, da beleza, né, de olhar. E o terceiro, de adquirir entendimento. Aqui eu exemplifico. Olha, os 3 gatilhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, é o apetite, né? Agradável aos olhos, presunção, aparência. E desejar para dar entendimento é vaidade. É de desejo de grandeza, desejo de ser mais. A mesma coisa, tornou o fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. A mesma coisa foi com Cristo. Transformar pedras em pães era o apetite. Pular do precipício abaixo era a presunção. Ganhar os reinos do mundo era vaidade, grandeza. A cada uma dessas investidas, Cristo respondeu com o quê? Citações bíblicas. Toda vez que a tentação vinha, Jesus dizia, está escrito. Não era assim? Está escrito, está escrito. Aqui está o quê? A chave, irmãos. Para que eu e você possamos bem enfrentar a tentação. Toda vez que ela se apresenta para nós, ela vai apelar exatamente ao nosso ponto mais fraco, que é as aparências, que é o apetite e que é o nosso desejo de ser alguma coisa na vida. E isso é muito forte. Mas a gente não deve medir a tentação, encarar a tentação baseada em nossos sentimentos, em nossas impressões. Deve basear em quê? Na palavra de Deus, no que está escrito. Apresentou-se aquilo diante de você, aí você pensa, eu estou desejando isso aqui, mas o que é que está escrito? O que é que está escrito? Paulo falou lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A tentação de Cristo foi assim. E ele é um exemplo para a gente, né, de como deve ser a nossa
investida contra o mal. Algumas pessoas dizem assim, não, Cristo venceu o diabo para que a gente não precise se incomodar com isso, ele já venceu por nós. Só que Cristo ali, nesse exemplo aí, ele mostra como eu e você devemos enfrentar. O apóstolo Pedro, ele disse assim, resisti, não foi? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação de Judas, veja bem, a tentação de Judas como foi, ó. Os 3 gatilhos. O desejo, a cobiça, o apetite estava relacionado ao dinheiro que ele ia ganhar. 30 moedas de prata. Então ele desejou aquilo. O segundo aspecto da presunção é que ele acreditava que Cristo não se deixaria crucificar. E isso era uma coisa que aparentava para ele. Diz, não pode, um homem desse, poderoso como ele é, não vai se deixar ser preso por ninguém. Então aí envolvia a presunção. E o terceiro aspecto foi que ele concluiu que quando Cristo se libertasse, iria assumir o trono e ele seria o quê? O tesoureiro. Aí está o desejo de grandeza. Entendeu? O desejo de ganhar as 30 moedas, o apetite, né? O desejo, a cobiça. A presunção de achar que Cristo não ia se deixar prender pelos romanos. E o terceiro, que quando Cristo se libertasse, seria rei e ele seria o tesoureiro. Porque no grupo dos apóstolos, Judas já era o tesoureiro. Ele andava com a bolsa dos recursos. Aí ele ficava triste porque o grupo dos apóstolos era pequenininho, era aquela coisa irrelevante, insignificante. Não, a gente tem que ter um reino grande, aí eu vou ser um grande tesoureiro. E os discípulos sabiam que Judas realmente ele tinha habilidades de contabilidade, ele tinha habilidades de finanças. Ele tinha conhecimento para administrar muita coisa. E foi esse desejo, né, de ser muito que envolveu a questão da vaidade e levou ele a esse pecado. A história de Judas ilustra para nós que o pecado, para a gente, ele sempre se apresenta positivo. Ele nunca se apresenta no seu aspecto negativo. Depois que o pecado acontece, é que você percebe realmente o efeito dele, o resultado dele. Mas na hora que ele se apresenta para você, ele não se apresenta de uma forma negativa. Até mesmo trair Cristo, observe aí, até mesmo trair Cristo, você pode pensar uma coisa terrível, mas para Judas se apresentou como algo positivo. Vou ganhar dinheiro, vou fazer o homem ser rei e vou ser o tesoureiro dele. Imagina aí como isso não empolgou ele, né? E a mesma coisa é conosco. Você observa os jovens, ele vive aí na sociedade, aí o outro chega oferecendo droga para ele. Você acha que um jovem que chega para outro e oferece droga, ele chega assim e diz assim, ó, use isso daqui que daqui a 2 anos você vai estar morto ou preso. Ele diz isso? Não. Sabe como é que ele diz? Ele diz assim, olha, isso aqui ó, tu vai ficar muito doido. Não é assim que ele fala? Tu vai ficar pisando em osso de borboleta. Aí o cara diz, como é isso? É só você provando, você vai ver. Aí ele vai achando que aquilo realmente é a maravilha. E quando ele prova, ele tem aquela sensação realmente de delírio, né? Aí pensa, olha é mesmo. Mas o resultado é o quê? Ou morte ou cadeia. A mulher, muito bonita quando se apresenta para o homem, atraindo o homem. E tem umas mulheres que são bem atrevidas, né? No meu trabalho mesmo tinha uma mulher que aparecia lá, aí o homem que dissesse que não queria nada com ela dizia que era porque era molo. Não, é porque você é molo. Lá em Provérbios, se eu não me engano, é Provérbios 5. Provérbios 5, ele tem um versículo que ele diz assim, eu não vou abrir porque vai demorar. Aí ele diz assim, os lábios da mulher adulta são doces como mel. Já viu essa passagem do provérbio? São doces como mel. Ou seja, é ruim ou é bom? Doce como mel. Aí logo depois, na segunda parte do versículo, ele diz assim, mas o seu fim é amargo como o absinto. O absinto é uma planta que na Bíblia é muito citada, né? Que é a planta mais amarga que existe. Você já comeu gengibre? Amarga gengibre? Amarga fel. Você multiplica isso aí por 10. Era o absinto. Então, assim é o pecado. Ele se apresenta doce como mel, mas o seu fim é amargo.
Tudo que o diabo oferece ao ser humano, ele se apresenta bonito, agradável, prazeroso. Mas o seu fim é amargo. É triste. É morte. De uma forma ele apresenta a riqueza para você. Mas aquela é apenas uma aparência de riqueza. Por trás está a miséria. Ele apresenta para você o pecado como sendo liberdade. Mas o pecado em si é o quê? Escravidão. É exatamente o contrário. Uma pessoa que vem para a igreja, ela acha que a igreja é escravidão. Por quê? Porque a igreja diz assim, não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso, não pode trabalhar no sábado. Não pode namorar com gente do mundo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É cheio de proibição. Aí a pessoa que vem de fora do mundo, ele diz, aqui é uma prisão, né? É escravidão. Ninguém pode fazer nada. Lá o mundo, quem faz o pecado, quem vive no mundo é livre, não é? Aí você vai analisar bem como é as coisas. Quem é livre e quem é escravo. Quem está na igreja, irmãos, quem está aqui na igreja, ele pode escolher se bebe cachaça ou não. Mas a pessoa que está lá no mundo bebendo, ela pode escolher se bebe ou não? Não pode. Eu vejo muitos amigos meus que eles... Tem dia que eles bebem tanto, Divan, que eles bebem assim que a cachaça é tão grande que eles dizem assim, no outro dia eles acordam e dizem assim, nunca mais eu bebo. Eles falam assim, já viu pessoas falando assim? Nunca mais eu bebo, não é? Esse nunca mais só dura até o próximo final de semana. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a pessoa é o quê? Escrava. Jesus foi quem falou. João 8:34. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Quando a lei de Deus diz assim, não adultere, não furte, não roube, ela não está lhe proibindo, ela está lhe salvando da escravidão. Porque escravidão mesmo é quando você dá lugar àquelas coisas. O roubo, a mentira, aquilo é que é escravidão. O pecado é que é escravidão. E você lutar contra ele significa que você é livre. Obedecer à lei de Deus é liberdade. Inclusive foi Tiago que falou isso, né? A lei da liberdade. Está lá escrito em Tiago. Conclusão. Os vícios mais comuns que as pessoas têm, tá aí, é o quê? Bebida, cigarro, jogos, pornografia. E os vícios mais comuns, os vícios mais pesados é o quê? Drogas e pedofilia. O vício começa quando você não consegue lidar com suas emoções. Uma pessoa que vive bem consigo mesma, dificilmente ela vai se viciar em alguma coisa. Quando é que ela começa a se viciar? Quando ela está com algum problema, algum conflito, alguma crise, e ela usa esse tipo de coisa aí, bebida, cigarro, para fugir daquilo ali. Você está entendendo? Quando o inimigo ele quer encontrar algum espaço em você, então ele causa um problema na sua vida. Aquele problema ele desespera, ele angustia, aí leva você a desejar aquelas coisas ruins que ele oferece. Então, se você se refugia em Deus, se você vive bem consigo mesmo, vive em paz, vive feliz, o inimigo não vai encontrar acesso para lhe viciar em alguma coisa. Só o que você encontra na terra é pessoas com problemas, né? E é exatamente os problemas que levam as pessoas ao vício. O vício ele tem um gatilho que ativa uma sensação de prazer no seu cérebro. E faz você ter uma falsa aparência de paz, uma falsa aparência de conforto. E que leva você a sempre buscar ele. Primeiro, aqui os 4 passos que levam uma pessoa a se viciar. Primeiro passo, alguma crise lhe afeta. Segundo passo, a tentação aparece. Terceiro passo, o mal é provado. E o quarto passo, o ciclo se reinicia, né? A crise volta, então a tentação aparece novamente e você prova novamente o mal. Aí ali vai lhe escravizando. Quando você evita o primeiro contato, ali você mantém a sua liberdade de escolha. Mas quando você começa a provar, ali você começa a perder a sua liberdade de escolha. Se você não tem vício algum, parabéns. Tudo o que você precisa fazer é continuar assim, ficar de sobreaviso para saber lidar com o quê? Com emoções fortes que venham contra você. Dica 2. Se você já luta contra algum vício que você tem, é preciso o quê? Primeiro, reconhecer. E segundo, elaborar um plano de combate. Porque existem pessoas que são viciadas, você chega para eles, não, isso aqui não é problema não. Muito pior é quem é viciado em droga, isso aqui é só cachaça. Cachaça não faz muito mal não.
Uma vizinha minha, um médico disse, aí você tem que deixar a bebida, tem que deixar esse fumo. Disse, não, a bebida eu deixo, mas o fumo não faz mal não. É exatamente essa questão. Primeira coisa que você deve fazer é o quê? Reconhecer. Enquanto você não reconhecer que ele está lhe ofendendo, está fazendo mal, não tem como você mudar. A pessoa procura justificar. A bebida, Jesus transformou algo em vinho, né? Diz assim. Até Jesus bebeu vinho. Aí está aberto o caminho para você dar lugar cada vez mais àquele vício. A filosofia que a pessoa cria para alimentar o vício. E o segundo passo é elaborar um plano, se a pessoa já está viciada. Né? Para todos os problemas que enfrentamos, a solução está em Deus. E começa dentro da nossa própria cabeça, no mundo das ideias. Deixe a palavra de Deus moldar em você a forma correta de pensar. No vício, a parte racional do cérebro é desligada e a parte emocional domina. O mundo trabalha sempre para estimular o nosso lado o quê? Emocional. A leitura da palavra de Deus estimula o nosso racional. Portanto, essa luta é decidida quando você escolhe um desses lados. Quando você estimula a sua mente com a palavra de Deus, você está estimulando o seu racional. Quando você desliga a palavra de Deus, fecha a Bíblia e começa a ver só coisas emocionais, televisão, internet, ali você está estimulando só o seu emocional. Você está abrindo a sua mente para ceder cada vez mais às emoções. O diabo está contra nós, o pecado está contra nós e a nossa própria natureza está contra nós. Essa é uma luta o quê? Injusta. É ou não é? O pecado é contra nós, o diabo é contra nós e nós mesmos somos contra nós. Nossa própria natureza é contra nós, como Tiago falou, né? Nossos próprios desejos é que nos tentam. Nós temos que vencer o diabo, temos que vencer o pecado, temos que vencer a nós mesmos. Mas eu digo uma verdade a vocês, você só precisa vencer a si mesmo. Você vencendo a si mesmo, o diabo e o pecado para você não vai ter mais problema. Porque quando você consegue dominar a si mesmo, o pecado e o mal e o diabo perdem o atrativo para você. Então o primeiro passo é você conseguir dominar a si mesmo. E nós temos quem por nós? Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O caminho para a libertação dos vícios está na lei de Deus. Ó. Eu vou ler esse versículo aí que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aí aqui eu coloquei uma pergunta. Você sabe o que significa amar a si mesmo? Porque aqui eu falei para vocês, o caminho para a libertação do vício é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, que é o que a lei de Deus nos diz. Né? Os mandamentos de Deus nos dizem isso. Os 4 primeiros mandamentos da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e lembra-te do dia de sábado. Os 4 mandamentos que significam amar a Deus. Aí a partir do 5º, que é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar, refere-se a amar ao próximo. Então a lei toda se resume nesses 2 contextos, amar a Deus, amar o próximo. E eu acho muito interessante que ele diz que você deve amar o próximo como ama a si mesmo. Mas você vai observar no mundo, a grande maioria das pessoas não ama a si mesmo. Então como é que ela vai amar o próximo se ela não ama a si mesmo? E o que significa amar a si mesmo? Aqui tem uma ilustração do pai. Por exemplo, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, ela só faz isso porque ela não ama a si mesma. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque se você ama o seu filho, como eu amo o meu filho, Patrícia ama o nosso filho, você ama o seu filho, você vai querer que ele fume? Você vai querer que ele beba? Você vai querer que ele use droga? Não. Por que você não quer isso? Porque você ama ele. Entenda bem, viu? Você ama. Agora imagine que você ama a si mesmo. Então você vai fazer a mesma coisa com você mesmo. Está entendendo? Então o pecado, o vício, o mal, ele só entra quando você não ama a si mesmo. E como é que alguém diz, mas como não? Porque o mundo ele está sempre diminuindo. A sociedade, a mídia, a economia, né? Porque você vê a sua situação, você é pobre, aí você começa a se sentir inferior. E tudo aquilo vai lhe afetando. E você começa a perder sua autoestima.
E quando você perde a sua autoestima, aí está aberto então o caminho para você aceitar tudo que não presta. Para que você diga não ao vício, para que você diga não ao mal, o primeiro passo é o quê? Amar a Deus e amar a si mesmo. Uma vez eu vi uma mulher que ela estava reclamando do marido, né? Reclamando do marido que esse homem já chegou bêbado de novo. E saiu de casa, passa 3 dias fora de casa. E ela reclamando. E tipo assim, querendo que o homem mudasse, né? Que o homem mudasse. Mas quem é que precisa mudar? Ela que precisa mudar. Ela que precisa, e foi o que eu falei, né? E se não, o seu marido saiu de casa, saiu. Disse, você tem que fazer, sabe o quê? Levanta as 2 mãos para o céu e diz, graças a Deus que essa praga foi embora. E que fique por lá. Porque um infeliz desse passado está dando trabalho, bebendo e perturbando dentro de casa. Eu me amo, eu não quero o meu mal. Eu quero mais ele longe de mim. Então a pessoa que se ama, ela faz isso. Está entendendo? Quando a pessoa não se ama, ela acha que merece sofrer. E ela aceita viver sofrendo. Porque ela não se ama. Essa é uma tática, irmãos, usada até pelas igrejas, sabia? Os pastores de igrejas, eles usam essa tática. Você chega nas igrejas, aí eles começam a dizer, você está vendo vulto. Você está com depressão. Seu marido foi embora de casa. Aí a pessoa começa, só ouvindo aquilo entrando no ouvido, e a pessoa dizendo, é mesmo. Daqui a pouco a pessoa faz o quê, ó? Puf, no chão, cai. Por que ela cai? Porque ela acreditou naquilo. Ela se desvalorizou aquele ponto que o homem lá, o pastor, está dizendo que ela é assim. Teve um cara lá que tem até um vídeo na internet, que o pastor da igreja lá chamou ele lá para frente, aí começou a dizer a vida dele, né? Aí o cara foi e disse, não, eu passo por isso daí, mas a minha vida não é assim não. E começou a confrontar o pastor. E ele disse, olha, aí o pastor disse, você está com o espírito mal. Disse, pois manifesta o espírito mal em mim. Ele tentou, disse, não tem isso aqui não. O espírito mal só age quando você acredita naquilo. Entendeu? Começa a dizer, olha, você está com problema, você é isso, você é aquilo, você está mal. Aí você vai acreditando, pensa que não está endemoniado. Porque o diabo ele só entra no lugar onde a pessoa não tem amor próprio. Eu estou passando por essa dificuldade aqui, mas eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem que pensar assim, entendeu? Deus me ama e eu tenho que me amar. E quem quiser me oprimir, quem quiser me maltratar, vai se dar mal comigo, porque eu não vou deixar. Vai sair do meu caminho. É assim a pessoa que se ama. O cara chega com maconha, com droga, com cachaça pra você. Uma vez um colega meu, eu ri dele. Ele chegou pra mim, aí disse, mas vocês não bebem da igreja? Bebo não. Aí tinha um outro colega meu, aí disse assim, mas eu bebo cerveja sem álcool. Aí o outro disse assim, mas se a cerveja sem álcool não tem graça nenhuma, porque o bom é você ficar tonto. Aí eu fui e comecei a rir dele. Rapaz, você acha que bom mesmo é você ficar bêbado? Realmente isso tem lógica. Como é que uma pessoa que acredita numa filosofia dessa quer se achar que é feliz enquanto os outros são infelizes? Se passar por pateta, ficar bombando no meio do povo, balançando para lá e para cá, e achar que isso é prazer, é felicidade. É exatamente assim, irmãos, que o inimigo apresenta o mal. E nada do que ele apresenta presta. Só tem uma aparência de que presta. O primeiro passo para você vencer a tentação, o vício, é o quê? Valorizar a si mesmo. Valorizar a si mesmo. Amar a si mesmo. Quem ama a si mesmo é como quem ama um filho. Não vai desejar nada de mal para o filho. Se você ama a si mesmo, você não vai querer acordo nenhum com nada que não preste. E o segundo passo é negar, dizer não para aquilo. O diabo ele oferece todo tipo de pecado. O mundo apresenta todo tipo de pecado. Mas o coração humano só é tentado no ponto que ceder. O que significa isso? O diabo ele chega para você e ele lhe oferece cocaína. Vai lhe tentar? Você vai se sentir tentado a usar cocaína? Não. Alguém aqui vai se sentir tentado? Por que não? Porque nenhum de nós aqui cedeu nesse ponto. Está entendendo?
Agora, se o diabo chegar para você com um celular novo, aqui, o YouTube, Netflix, tem algumas pessoas que soltam a Bíblia na hora. Cadê, né? Cadê? Por quê? Porque o ser humano é acostumado a ceder nesse ponto aí. O pecado, ele só encontra espaço no lugar onde você cedeu. Se você nunca cedeu em relação à bebida, então a bebida não vai oferecer tentação nenhuma para você. Mas se você já cedeu em algum ponto, por exemplo, pessoas que gostam de festa. Já foi uma festa, foi 2 festas e pronto. Quando tiver outra festa, ela vai se sentir tentada aquilo, porque ela já cedeu um ponto. E o segredo é o quê? Não ceder mais nenhum ponto para o inimigo. Eu vi uma parte interessante do Espírito de Profecia, que a irmã White, ela fala que o diabo ele foi liberado por Deus para tentar Eva apenas uma vez. E Eva caiu. Se Eva não tivesse caído, ele não poderia tentar mais. Por quê? Porque ela não cedeu a primeira vez, então ele não poderia ser. Então, é a mesma coisa conosco. Quando ele tenta e não consegue, então ele não pode mais nos tentar naquela parte. Nós temos resistência naquele ponto. Mas quando a gente cede, aí a gente se torna vulnerável a ceder outras vezes. E vocês podem observar que todo ser humano peca, mas cada um tem um pecado diferente. Pode prestar atenção. Cada um cai em determinado ponto. E é exatamente esse ponto que é o ponto que a gente deve fechar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Jesus disse assim, ó, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. O que significa isso? Que ele não cedeu em nenhum ponto ao inimigo. Nenhum ponto que o diabo procurou levar a Cristo a pecar, Jesus não cedeu. Então, como ele não cedeu, então nada do diabo tinha nele. Quando você cede em algum ponto, então algum ponto do diabo tem em você. Ele lhe apresentou aquilo dali, aquele vício, você cedeu, então aquele ponto de ligação dele está em você. Agora vamos para a conclusão aqui, que foi a parte que eu pulei. O vício só começa quando a pessoa, por se desvalorizar, dá lugar à tentação. Uma vez o vício instaurado, a pessoa já não tem mais o mesmo poder de escolha. Para recuperar o livre-arbítrio novamente, é necessário resistir ao pecado, usando a Bíblia, e clamar por Cristo, clamar a Cristo por libertação. A boa notícia, irmãos, é que Deus sempre diz sim a quem clama por libertação do pecado, desde que a pessoa faça a sua parte. Desde que a pessoa faça a sua parte. Porque hoje em dia, até mesmo na própria igreja, existe uma filosofia dizendo aí que a gente não precisa lutar contra coisas ruins. Ah, eu estou fazendo isso aqui, mas todo mundo faz. E o mundo ensina as pessoas a se acomodar com o padrão dele. E algumas pessoas acham que pecado é só mentir, é matar, adulterar. Mas existem coisas também pequenas que são pecados e que a gente precisa lutar contra elas. E exatamente as coisas pequenas que acabam fechando o caminho. E quando a gente se ama a Deus, ama a si mesmo, então a gente vai querer sempre remover da nossa vida as coisas erradas. Porque a gente sabe que aquilo que é errado vai trazer danos, prejuízo. Tudo que é errado e que é ruim a gente deve lutar contra. A gente nunca deve defender o que é errado. Amém? Que Deus nos abençoe.